Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar as nossas aulas de revisão para recuperação final. Então, o primeiro assunto que eu vou revisar são os substantivos. O que são os substantivos? Substantivo é tudo o que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. Lembrando que os artigos são o, a, os, as, uma, uns e umas. O primeiro substantivo que nós vamos revisar é o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Então, quando diz de forma genérica, é de forma geral. Fala de vários seres da mesma espécie de uma forma mais genérica, de uma forma mais geral. O substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando-o. Por exemplo, Max, Londrina, Dilson, Esther, Tiago, Vitória, José, nomes de estados, nomes de países, nomes de ruas. Então, ele é específico, especifica um ser só da espécie. Então, o substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula. O substantivo concreto é aquele que designa seres que existem por si só, ou apresentam-se em nossa imaginação como se estivessem por si. Aliás, como se existissem por si. Por exemplo, o ar, som, Deus, computador, Esther. Antigamente, nós não classificávamos o substantivo concreto, por exemplo, Deus. Deus você consegue sentir, mas você não consegue tocá-lo. E, há um tempo atrás, quando eu estudava, os sentimentos, as emoções, elas não eram consideradas concretas. Hoje, como vocês podem ver, é considerado substantivo concreto. O substantivo abstrato é aquele que designa práticas de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Por exemplo, saída, prática de sair, a beleza, a existência do belo, saudade, amor, felicidade. Termos como esse são substantivos abstratos. A formação dos substantivos. Os substantivos, quanto à sua formação, eles podem ser primitivos ou derivados. É primitivo o substantivo que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, gato, homem. Já o substantivo derivado é o substantivo que provém de outra palavra da língua portuguesa. Por exemplo, pedreiro vem de pedra, jornalista vem de jornal, gatinho vem de gato, homenzinho vem de homem. Muito interessante esse assunto e eu gosto muito porque ele é muito fácil, muito simples. O substantivo simples é formado por um único radical, por exemplo, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Já o composto é formado por dois ou mais radicais, ou seja, duas ou mais palavras. Exemplo, pedra, sabão, homem, rã, passatempo. Lembrando que o substantivo composto ele pode vir com o hífen ou sem o hífen, como a palavra passatempo, tá? Então, não é porque você tem o costume de achar que o substantivo composto é só aquele que tem o hífen. Não é. As palavras, alguns substantivos compostos, eles vêm assim, juntos, porém, sem o acréscimo do hífen. O substantivo coletivo é coletivo o substantivo no singular que indica diversos elementos de uma mesma espécie. Exemplos. O coletivo de abelha, enxame, cortiço ou colmeia. Coletivo de acompanhante, comitiva, cortejo, séquito. Coletivo de alho, réstia, enfiada, cambada. Coletivo de aluno, classe. De animal, em geral, piara, pandilha. E quando são todos de uma mesma região, nós chamamos de fauna. Por exemplo, quando quer se referir aos animais do Brasil, nós dizemos
fauna brasileira. Manada de cavalgaduras é uma récua, récova de carga. Aliás, só até aqui, récova. O que é uma manada de cavalgaduras? São animais que usam sela, cavalos, mulas, jumentos, certo? Se você não sabia. Então, animais de carga eu chamo de tropa. De carga menos de 10 é um lote. De raça para reprodução eu chamo de plantel. E ferozes ou selvagens nós chamamos de alcateia. Então, o coletivo de animais, ele depende do tipo de animal, né? Coletivo de carro, frota, de ladrão, quadrilha, de livros, acervo, de jornais e revistas, hemeroteca, coletivo de ator ou atriz, elenco, coletivo de leis, código. Esse é um assunto que nós já estudamos em sala de aula, inclusive, um assunto que já foi revisado várias vezes e que está na nossa avaliação final, para que vocês possam estudar um pouquinho mais e aprender que nunca é tarde, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.